Olá, pessoal, bem-vindos à aula de Conceitos Hidrográficos 2. Se você perdeu, a gente tem a aula de Conceitos Hidrográficos 1 também, para você aprender tudo sobre lagos, rios, mares e oceanos. No Conceitos 2, a gente vai começar com o conceito de correntes marítimas. Então, a gente vai falar de correntes marítimas frias e correntes marítimas quentes, tá? Correntes marítimas nada mais são do que a movimentação de grandes massas de água nos oceanos. O que vai acontecer, pessoal, é que a gente vai ter ali, na zona do Equador, uma maior radiação solar. Então, você vai ter ali a eminência, né, a nascente de correntes marítimas quentes que vão caminhar para as partes mais frias. E nas partes mais frias, a gente vai ter a criação dessas correntes marítimas frias, tá? Como a gente tem os continentes, né? Então elas acabam fazendo caminhos diferenciados aí e vão contornando também os continentes. E cada país vai ter uma mais importante aí. Para o Brasil, eu posso citar três correntes que são importantes: duas frias e uma quente. A corrente do Brasil, que é uma corrente quente, que cruza quase todo o nosso litoral, e as correntes de Falkland, aqui no sul do país, e a corrente de Humboldt, ou do Peru, lá no Oceano Pacífico, mas que é extremamente importante para toda a parte de climatologia e vegetação aqui do Brasil. Então, pessoal, a gente vai ter essas três aí como as principais para serem estudadas no conceito de América do Sul e no conceito brasileiro, tá? Falkland e do Peru, ou de Humboldt, que são frias, e a quente é a do Brasil. Ali a gente também vai ter uma importância, né, da de Humboldt muito grande para a pesca, tanto peruana quanto chilena. É ela que vai trazer esses nutrientes e esses peixes. E ela vai sentir muita influência do El Niño, que é o aquecimento das águas no Oceano Pacífico. Próximo conceito importante para a gente entender é o relevo submarino. Então a gente vai ter o talude continental, tá? Onde a gente vai agregar a plataforma continental e a região pelágica, que é onde concentra a maior parte da vida nos oceanos. Depois disso a gente tem as regiões mais abissais, ou seja, mais profundas. Aí a gente tem que entender como um grande deserto nos oceanos. Além disso, para o Oceano Atlântico, a gente pode pensar aí na dorsal mesoatlântica, ou seja, na separação das placas tectônicas que vão soltar magma. Esse magma, com violências diferentes, intensidades diferentes, vai formando montanhas. Então, forma uma cordilheira, que é essa cordilheira que a gente chama de cordilheira mesoatlântica aí. E quando essas montanhas submarinas atingem aí a superfície, passam do nível do mar, elas vão formar ilhas vulcânicas no nosso oceano. Então essas ilhas vulcânicas vão ser muito, é, vão criar solos muito férteis e um certo ecossistema aí. Para a gente falar de ilhas vulcânicas importantes para a gente, Fernando de Noronha é uma delas que vai ficar nesse contexto aí. Próximo conceito que a gente vai falar nessa aula são as falésias, ou seja, um ambiente de rocha com uma durabilidade muito maior que vai ser escavada aos poucos pelo mar. Então, o mar vai chegar e vai tentar escavar essas rochas mecanicamente, formando grandes paredões aí. São espaços entre o continente e as regiões mais costeiras que a gente tem. Então, essas falésias são esses paredões aí que a gente pode encontrar na costa dos países aí. Além disso, a gente vai ter as baías. As baías são reentrâncias marítimas no continente. Então, vai formar ali uma região que vai ter águas mais calmas, menos onda. Isso aí é muito importante, pessoal, para a gente
poder ter aí uma vida marinha ou a manutenção dessa vida marinha. Então, os peixes e outros animais marinhos vão procurar essas regiões para deixar os seus filhotes, depositar os seus ovos, porque são regiões mais calmas, sem essa presença de ondas mais fortes aí. Se for citar baías importantes, podemos citar, por exemplo, a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, tá? Penínsulas, então, são pedaços de terra que saem do continente, né? Eles continuam ligados por um istmo, que a gente vai chamar, mas eles são protuberâncias desses continentes. Regiões que antigamente eram estrategicamente colocadas e hoje também comercialmente são pontos estratégicos. E as mais importantes que a gente vai ter na história, a gente pode citar a Península Ibérica ou a Península da Flórida, né? São aí alguns exemplos. A Península da Coreia são exemplos de penínsulas pelo mundo que têm a sua importância aí. E por fim, a gente vai falar dos golfos aqui, tá? Que vão ser importantes, então vão ser muito parecidos com o conceito de bacia, a diferença vai ser o tamanho. Quando a gente fala de um golfo, a gente fala do Golfo do México ali. Também a gente vai ter uma redução nessas ondas, a gente vai ter um ambiente mais calmo que o oceano, que o alto mar, então vai ser importante para a manutenção de vários ecossistemas marinhos, os golfos aí. Então a gente tem o golfo, o mais famoso deles, o Golfo do México aí. E aproveitando essa aula para a gente já discutir um pouquinho da questão da elevação do nível do mar. Então, o que acontece? Se a gente for pensar nos oceanos, os oceanos estão todos interligados, a gente não tem nada que separa um o outro. Então, o Oceano Índico, o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico estão todos ligados e eles estão ligados aos oceanos Ártico e Antártico. A grande questão aí que eu vou falar um pouco dessa preservação é que, com o aquecimento global, a gente está tendo um derretimento dessas calotas polares. E quando a gente tem o derretimento dessas calotas polares, essa água que estava contida nesses espaços vai para o oceano. Como esse oceano não é dividido, vai para ele como um todo, e aí a água vai se elevar. Quando ela se eleva, então ela vai invadir as zonas costeiras. Isso é importante, pessoal. Eu não vou falar daqui de cidades grandíssimas que podem ser invadidas pelo mar, como Xangai, na China, por exemplo. Mas eu vou falar de cidades importantes brasileiras que podem sofrer com isso, como a cidade do Rio de Janeiro, como a cidade de Florianópolis, Recife, São Luís. São cidades que podem ser atingidas por esse contexto aí de elevação do nível do mar. Show? Esse aqui foi a aula de conceitos 2 de hidrografia. Vejo vocês na próxima aula. Valeu!